Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos começar a falar sobre a cinética química. A cinética química é a parte da química que estuda a rapidez das reações e também os fatores que influenciam essa velocidade. A rapidez ou velocidade de uma reação indica a variação da quantidade de reagentes e produtos com o passar do tempo. Então, para uma reação genérica de uma substância A se transformando em uma substância B, nós temos que, no tempo zero, ou seja, no início da reação, temos somente o reagente A, e conforme o tempo vai passando, nós temos a conversão de A em B, até chegar ao final da reação, onde todo o reagente A foi convertido no produto B. Nós podemos perceber pelas imagens anteriores que, no instante inicial, a concentração do reagente A é máxima e ela vai diminuindo com o decorrer do tempo. Já a concentração do produto B, no instante inicial, é igual a zero e vai aumentando no decorrer do tempo. Isso pode ser representado por um gráfico. O meu reagente A começa numa quantidade alta e diminui com o tempo, e o produto B começa no zero e vai aumentando com o tempo. O que nós chamamos de rapidez de uma reação é a taxa de transformação dos reagentes em produtos, que, em geral, não se mantém constante durante o processo. Quando colocamos uma pastilha efervescente em um copo com água, nós temos, inicialmente, uma grande formação de bolhas que vai diminuindo com o tempo até cessar completamente. Por essa razão, a velocidade da reação não é constante. Então, nós usamos o conceito de velocidade média para falarmos da rapidez deste e de outros processos. A velocidade média de uma reação é a razão entre a variação da quantidade de uma determinada substância, que pode ser um produto ou um reagente, pelo intervalo de tempo decorrido. Então, nós temos uma relação muito similar à velocidade média calculada na física. Temos a variação de uma quantidade, que pode ser a concentração, dividida pela variação do tempo. Lembrando que delta é sempre o final menos inicial. Então, se estamos falando de uma variação de concentração, teremos a concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A quantidade da substância pode ser expressa em diversas grandezas, como a massa, a quantidade de mols, o volume e também a concentração em quantidade de matéria. Então, qualquer unidade de quantidade química pode ser utilizada para o cálculo da velocidade média. Note que concentração em química é expressa com a substância entre colchetes, ou seja, concentração de HCl seria a substância HCl entre colchetes. Um cuidado que devemos ter é que, ao calcularmos a variação da concentração dos reagentes, nós teremos um valor menor do que zero, ou seja, um valor negativo, pois a concentração final será menor do que a concentração inicial. No entanto, não podemos trabalhar com valores negativos no cálculo da velocidade média. Para isso, usamos o conceito do módulo. Ou seja, se calcularmos a variação de uma determinada quantidade e este valor der negativo, nós usaremos o módulo para eliminarmos o sinal e ficarmos com um valor positivo para dividir pelo tempo. Aqui nós temos um exemplo. A relação a seguir mostra a variação da concentração de uma substância A em função do tempo em uma reação química. Qual será o valor da velocidade média da reação de A correspondente ao intervalo entre 4 e 14 minutos? Bom, para realizarmos este cálculo, nós precisamos pegar no intervalo entre 4 minutos e 14 minutos as respectivas concentrações de A e também o tempo. Logo, aplicando o conceito de velocidade média, no tempo final, que é 14 minutos, a minha concentração é 0,3 mol por litro, e no tempo inicial, que é 4 minutos, é 4,3. 14 menos 4 é a variação do tempo.
Fazendo este cálculo, nós teremos menos 4 na variação da concentração, dividido por 10, que é o tempo. Lembrando que não podemos ter valor negativo, então o módulo é utilizado para tirarmos esse sinal negativo, então o cálculo será somente 4 dividido por 10, ou seja, temos uma velocidade média de 0,4 mol por litro por minuto. Quando realizamos uma reação química, algumas condições são necessárias para que essa reação ocorra. E quais são esses fatores? A afinidade, ou seja, as substâncias que irão reagir precisam ter afinidade química para que a reação se processe. Além disso, nós precisamos de contato entre as substâncias reagentes. E esse contato precisa ocorrer através de choques efetivos, pois somente os choques efetivos irão levar à energia de ativação, que é a energia necessária para que qualquer reação química ocorra. Mas o que são esses choques efetivos? Os choques efetivos podem ser explicados pela teoria das colisões. Em todas as reações, os átomos que formam os reagentes irão se rearranjar para originar os produtos. Entretanto, nem todos os choques entre as partículas que compõem os reagentes irão dar origem aos produtos. Então, aqui nós temos o exemplo de algumas colisões. Neste primeiro caso, as moléculas estão colidindo na horizontal. Ocorre o choque entre elas, porém, como não estamos na geometria correta para a colisão, nós temos uma colisão não efetiva, que não dá origem a uma reação química. As moléculas se chocam e se separam da mesma maneira que estavam anteriormente. Aqui embaixo, nós temos outro exemplo de uma colisão não efetiva. A primeira molécula está na horizontal e a segunda na vertical. Então, elas se chocam e se separam da mesma maneira que estavam anteriormente. Neste terceiro caso, nós temos as duas moléculas na orientação vertical. E quando elas se chocam, elas formam o chamado estado de transição ou complexo ativado, que só é formado quando temos uma colisão efetiva e, portanto, a reação se processa. As moléculas irão sair rearranjadas, ou seja, formando novas substâncias. O complexo ativado é o estágio intermediário formado entre reagentes e produtos, e é exatamente o ponto onde as ligações dos reagentes se enfraquecem para quebrar e há a formação de novas ligações, que serão as futuras ligações dos produtos. Graficamente, nós podemos representar a formação do complexo ativado da seguinte forma. Nós temos os reagentes em um determinado valor de energia, a reação precisa ter a sua energia aumentada, que é exatamente este ganho de energia que nós chamamos de energia de ativação, e no ponto máximo de energia é quando o complexo ativado é formado. A partir deste ponto, a reação irá diminuir a sua energia até chegar ao valor de energia dos produtos. A energia de ativação é a energia necessária para que, a partir de uma colisão favorável, nós tenhamos a formação do complexo ativado. Tanto a reação exotérmica quanto a reação endotérmica possuem energia de ativação. A diferença é que, na reação exotérmica, a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes, e na reação endotérmica, a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. É importante ressaltar que a energia de ativação não interfere no valor do ΔH da reação, ou seja, não interfere na variação de entalpia. Ela é a energia necessária para que a reação ocorra, e isso só depende da diferença entre o ponto mais alto do gráfico, que é o estado de transição, e os reagentes. Aqui, nós temos um exercício proposto. Considere o diagrama abaixo para a seguinte reação. A entalpia da reação e a energia de ativação representadas são, respectivamente. Bom, entalpia da reação é o ΔH, ou seja, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Neste caso, os produtos estão no valor de 25 e os reagentes no zero. 25 menos zero, nós temos uma variação de entalpia de
25 quilocalorias por mol. E a energia de ativação? É a diferença entre o ponto mais alto do gráfico e os reagentes. O ponto mais alto está no valor de 28 e os meus reagentes estão em zero. 28 menos zero, nós temos 28 quilocalorias por mol, ou seja, a entalpia da reação é 25 e a energia de ativação é 28 quilocalorias por mol. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!